O céu de concreto de Itaquera parecia desabar naquela tarde de quinta. Miguel ajeitou o currículo amassado no bolso da calça jeans, enquanto observava pela janela embaçada do ônibus, as gotas grossas escorrendo como lágrimas pelo vidro. Sexta tentativa na semana, sexta rejeição. Entraremos em contato. A mesma frase de sempre, repetida com o mesmo sorriso forçado. O celular vibrou. Era Pedro. E aí, conseguiu? Miguel respirou fundo antes de digitar a resposta. Nada. E você? Nem me fale. O cara nem olhou meu currículo. Disse que só contrata com experiência. Como vamos conseguir experiência se ninguém dá a primeira chance? O silêncio digital durou alguns segundos antes de Pedro mandar. Vai pra casa não. Passa aqui na praça. Preciso te mostrar uma coisa. Miguel desceu no ponto seguinte. A chuva havia dado uma trégua momentânea. Pedro estava sentado num banco de madeira descascada, mordendo nervosamente a unha do polegar. Ao seu lado, uma mochila velha parecia mais cheia que o normal. Se tu for me mostrar outro esquema de pirâmide financeira, juro que te afogo naquela fonte, disse Miguel, forçando um sorriso. Pedro não riu. Seus olhos estavam arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Você acredita em destino? Perguntou, a voz tremendo ligeiramente. Acredito em pagar o aluguel que por sinal está atrasado, respondeu Miguel, sentando-se ao lado do amigo. Pedro olhou para os lados e abaixou o tom de voz. Eu estava voltando pela estrada velha, aquela depois da linha do trem. Sabe que corta o caminho por lá para economizar passagem. Sei. Então, tinha uma mala jogada no acostamento. Miguel levantou as sobrancelhas. E você pegou uma mala aleatória na estrada? E se for de algum traficante? Pedro engoliu em seco e abriu um pouco o zíper da mochila. Miguel sentiu o coração acelerar quando viu o que estava dentro. Meu Deus! Meiços e mais maços de dinheiro. Notas de 100, todas empilhadas, como nos filmes. Tem mais de 50 mil aqui. Talvez 100. Miguel sentiu a boca secar. Devemos levar a polícia, disse, sem muita convicção. Pedro fechou o zíper rapidamente. Encontrei isso também. Ele tirou do bolso um pedaço de papel amassado. Uma nota escrita à mão, letra tremida. Se você pegou esse dinheiro, cumpra sua parte. Salve minha filha. O sangue gelou nas veias de Miguel. Um calafrio percorreu sua espinha. O que isso significa? Não sei, respondeu Pedro. Mas esse dinheiro cairia muito bem agora, não? Algo no olhar de Pedro mudou. Um brilho que Miguel nunca tinha visto antes. Pensa só, sem mais currículos, sem mais humilhação. Podemos pagar as contas, respirar um pouco. Miguel pegou o bilhete, relendo as palavras. E essa menina? E se ela realmente precisar de ajuda? Pedro deu de ombros. Não é problema nosso. O dinheiro estava na rua. Achado não é roubado. Naquele momento, o céu desabou novamente. A chuva voltou violenta, obrigando-os a correr para o abrigo do ponto de ônibus. Enquanto esperavam, Miguel não conseguia desviar os olhos da mochila. Era uma fortuna, o suficiente para mudar tudo. Mas aquele bilhete, aquele maldito bilhete. Vamos dividir e seguir nossas vidas, insistiu Pedro. É nossa única chance. 5 anos depois, Miguel olharia para aquele momento como o divisor de águas. A escolha que fez naquele ponto de ônibus, sob a chuva torrencial, com a mochila cheia de dinheiro e um pedido desesperado de ajuda, seria o que revelaria quem ele realmente era. O que ele não sabia é que o dono daquele dinheiro estava mais perto do que imaginava, e que aquela mala não havia sido abandonada por acaso. Quão longe alguém está disposto a ir para salvar uma vida? E quanto vale a própria humanidade quando a sobrevivência está em jogo? Vamos embora, Miguel. Agora. A voz de Pedro tinha uma urgência que Miguel nunca ouvira antes. Ainda debaixo da marquise do ponto de ônibus, eles observavam a chuva se intensificar, transformando as ruas em pequenos rios. Não podemos simplesmente ignorar isso, insistiu Miguel, balançando o bilhete à sua frente. Alguém precisa de ajuda. E daí?
Todo mundo precisa de ajuda nessa cidade. A gente também precisa, esqueceu. Ou vai pagar o aluguel com caridade. Miguel pegou novamente o papel. As palavras pareciam gritar para ele. Salve minha filha. Que tipo de desespero levaria alguém a deixar uma fortuna na beira da estrada com um pedido de socorro? E se formos só olhar? Procurar saber quem é essa menina, sem comprometer o dinheiro? Pedro passou a mão pelo cabelo molhado, inquieto. Tu é louco? E como vamos fazer isso? Colocar um anúncio no jornal? Procura-se filha de alguém que perdeu dinheiro na estrada? Um trovão cortou o céu, e por um instante, o rosto de Pedro iluminou-se com a luz do relâmpago. Miguel viu algo em seus olhos. Medo, ganância, ou talvez ambos. Olha, vamos fazer assim, propôs Miguel. Uma semana. Damos uma semana para descobrir de quem é o dinheiro e quem é essa menina. Se não acharmos, dividimos tudo e cada um segue seu caminho. Pedro riu nervosamente. Até parece que tu vai abrir mão desse dinheiro depois de uma semana. Vou se for para salvar alguém. O celular de Miguel vibrou. Era sua mãe. Filho, a dona Clarice tá perguntando do aluguel de novo. Falei que você deposita amanhã sem falta. Miguel fechou os olhos por um momento. 3 meses atrasados. Sua mãe, com artrite nas mãos, ainda lavando roupa para fora para ajudar nas contas. E ali, a poucos centímetros, uma mochila cheia de solução. Diga que vou resolver, mãe. Pedro observava com um meio sorriso. Resolveu seu problema moral? Miguel guardou o celular no bolso. Uma semana, Pedro. É tudo que peço. Depois disso, fazemos do seu jeito. Na manhã seguinte, ambos se encontraram na lanchonete do Zé, um cubículo apertado no centro da cidade, onde o café custava apenas R$ 2. Pedro chegou com olheiras profundas. Não consegui dormir, confidenciou. Fiquei a noite toda vendo o que dá para comprar com 50 mil. São 100 mil, corrigiu Miguel. Contei ontem à noite, R$ 100.200 para ser exato. Pedro assobiou baixinho. Então são 50 e 100 para cada um. Miguel mexeu o café pensativo. Acho que devemos voltar à estrada onde você achou a mala. Talvez tenha alguma pista lá. Já olhei, não tem nada. A rapidez da resposta fez Miguel erguer os olhos. Você voltou lá ontem à noite? Pedro deu de ombros. Claro, pensei que podia ter mais. Naquele momento, o televisor antigo no canto da lanchonete chamou a atenção deles. O noticiário local mostrava uma repórter em frente a um hospital. O estado de saúde de Sofia Mendes permanece crítico, segundo informou a equipe médica. A menina de 9 anos, que sofre de uma condição cardíaca rara, aguarda há meses por uma cirurgia que custa aproximadamente. Pedro e Miguel trocaram olhares quando ouviram o valor. R$ 100 mil. Coincidência, murmurou Pedro, desviando o olhar para a xícara. A reportagem continuou. A mãe da menina, Luísa Mendes, foi despejada ontem do apartamento onde moravam, após acumular meses de aluguel atrasado. Fontes próximas afirmam que a mulher está desesperada e teria dito que faria qualquer coisa para salvar a filha. O rosto de Miguel empalideceu quando a câmera mostrou a foto da menina no hospital. Cabelos cacheados, sorriso frágil, olhos que pareciam pedir ajuda. Pedro... Não, Pedro cortou, quase derrubando a xícara. Nem pense nisso. Nem sequer sabemos se tem alguma relação. O valor é exatamente o mesmo. São Paulo tem milhares de pessoas doentes, Miguel. Milhares precisando de dinheiro. Miguel tirou o bilhete do bolso, relendo-o pela 1000ª vez. Salve minha filha. Precisamos encontrar essa mulher. Essa tal de Luísa. Pedro levantou-se abruptamente. É esse tipo de idiotice que vai fazer a gente perder tudo. Se você for atrás dessa mulher, vai sozinho. Eu estou fora. Pedro jogou R$ 5 sobre a mesa e saiu, deixando Miguel sozinho com o café pela metade e um turbilhão de pensamentos. Na televisão, a repórter concluía. A pequena Sofia tem apenas mais algumas semanas, segundo os médicos, a menos que um milagre aconteça. Miguel sentiu um peso no peito. Ali estava ele, com o milagre que alguém implorava nas mãos. Do outro lado,
Seu melhor amigo. A tentação dos zeros na conta bancária. O fim das preocupações. Ao sair da lanchonete, notou um carro escuro estacionado do outro lado da rua. Dentro, um homem de terno o observava fixamente. Quando seus olhares se cruzaram, o homem ligou o motor e partiu. Aquela noite, deitado na cama estreita do quarto que dividia com o irmão mais novo, Miguel não conseguia dormir. O rosto da menina na televisão, o bilhete amassado, o olhar determinado de Pedro, o homem misterioso no carro, tudo se misturava em sua mente. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de um número desconhecido. Você tem algo que me pertence, e eu sei onde você mora. Miguel acordou sobressaltado, o suor frio escorrendo pela testa. A mensagem do número desconhecido ainda piscava na tela do celular. Sentou-se na beirada da cama, tentando normalizar a respiração. O quarto pequeno parecia sufocar com o calor da manhã que já se anunciava. Seu irmão mais novo, Tiago, ainda dormia profundamente. Miguel pegou o telefone e discou para Pedro. O que você quer a essa hora? A voz de Pedro parecia embargada, como se também não tivesse dormido bem. Recebeu alguma mensagem estranha durante a noite? Que mensagem? Do que você está falando? Miguel hesitou. Talvez fosse melhor não envolver ainda mais Pedro nisso. Nada, esquece. A gente se fala depois. Desligou antes que o amigo pudesse protestar. Precisava pensar com clareza. Se o dono do dinheiro realmente os havia localizado, estavam em perigo. Mas como? Como alguém poderia saber que eles haviam encontrado a mala? O caminho até o hospital foi mais longo do que Miguel imaginava. Ou talvez fosse apenas o peso da decisão, tornando cada passo mais difícil. Não havia contado a Pedro onde estava indo. O amigo já deixara clara sua posição. Na recepção do hospital, uma mulher de meia-idade digitava sem pressa em um computador antigo. Bom dia. Estou procurando informações sobre uma paciente. Sofia Mendes. A recepcionista levantou os olhos, avaliando-o. O senhor é parente? Não, eu vi a reportagem na televisão. Queria saber como posso ajudar. Algo no olhar da mulher suavizou-se. Quarto 312. A mãe dela está lá. Miguel agradeceu e seguiu pelo corredor branco, sentindo o cheiro característico de hospital invadir suas narinas. Ao se aproximar do quarto indicado, ouviu uma discussão. Uma voz feminina, carregada de desespero, ecoava pela porta entreaberta. O senhor não entende. Eu vou conseguir o dinheiro. Só preciso de mais tempo. Senhora Mendes, já prolongamos o prazo diversas vezes. O hospital tem custos, e essa cirurgia requer especialistas que... Estamos falando da vida da minha filha. Miguel parou, sem coragem de interromper. Através da fresta da porta, viu uma mulher de cabelos cacheados presos em um coque desleixado. Olheiras profundas marcavam seu rosto. Ao lado dela, uma menina dormia, conectada a vários aparelhos. Era Sofia, a mesma da foto do noticiário, mas ainda mais frágil pessoalmente. O homem de jaleco suspirou. Tem até o final da semana. Depois disso, teremos que transferi-la para o sistema público. E a senhora sabe o que isso significa em termos de tempo de espera. Quando o médico saiu, Miguel recuou, fingindo estar lendo um cartaz na parede. Esperou alguns minutos antes de bater suavemente na porta. Com licença. A mulher ergueu os olhos vermelhos. Sim, meu nome é Miguel. Eu vi a reportagem sobre sua filha. Ela forçou um sorriso, ajeitando nervosamente o cabelo. Ah, sim. Você veio fazer uma doação? Qualquer valor ajuda, mesmo pequeno. Miguel sentiu um nó na garganta. Ali estava uma mãe desesperada, agarrando-se a qualquer fio de esperança. Na verdade, eu queria saber mais sobre a situação de vocês. Como chegaram a esse ponto? A desconfiança atravessou o olhar dela. Por quê? É da imprensa? Não, eu só... Como explicar? Como dizer que talvez tivesse em mãos o dinheiro que salvaria sua filha, mas que estava dividido entre devolvê-lo ou ficar com ele? Sou estudante de medicina. Mentiu.
Estou fazendo um trabalho sobre o sistema de saúde e casos como o da Sofia. A mentira pareceu acalmar Luísa. Ela indicou uma cadeira. O que quer saber? Enquanto Luísa contava sua história, o diagnóstico de Sofia há 2 anos, a demissão para cuidar da filha em tempo integral, as economias acabando, o desespero crescente, Miguel sentia o peso do bilhete em seu bolso aumentar. Salve minha filha. E o pai de Sofia? Luísa olhou para a menina adormecida. Foi embora quando descobrimos a doença. Disse que não aguentaria vê-la sofrer. Sinto muito. Eu tentei tudo. Rifas, vaquinhas online, empréstimos. Cheguei a procurar o pai dela recentemente, mas... Miguel percebeu que ela hesitava, como se escondesse algo. Mas... nada. Ele não ajudou. Nesse momento, Sofia abriu os olhos. Eram grandes e castanhos como os da mãe. Quem é você? A voz era tão suave que Miguel precisou se inclinar para ouvir. Um amigo, respondeu, sentindo-se imediatamente culpado pela mentira. Sofia sorriu, e aquele sorriso partiu o coração de Miguel. Você vai me ajudar a ficar boa? Antes que pudesse responder, seu celular vibrou. Outra mensagem do número desconhecido. Estou vendo você. Última chance de fazer a coisa certa. Miguel levantou-se abruptamente olhando para a janela. No estacionamento do hospital, o mesmo carro escuro do dia anterior estava parado, e dentro dele, o mesmo homem o observava. Preciso ir, disse apressadamente. Voltarei amanhã. Saiu quase correndo do quarto, o coração martelando no peito. No elevador, discou para Pedro. Onde está o dinheiro? Bom dia para você também, respondeu Pedro sarcasticamente. É sério, Pedro. Acho que estamos sendo seguidos. Do que você está falando? O dinheiro. Onde você guardou? No lugar mais seguro possível. Por quê? Miguel respirou fundo. Encontrei a mulher e a menina do bilhete. É a mesma da reportagem, Pedro. Sofia precisa exatamente do valor que encontramos para a cirurgia. O silêncio do outro lado da linha foi cortado apenas pelo som do elevador chegando ao térreo. Pedro, você não devia ter feito isso, Miguel. Agora estamos encrencados. Do que você está falando? Esse dinheiro não é de brincadeira. E se for de traficante? E se estivermos mexendo com gente perigosa? Ao sair do elevador, Miguel congelou. O homem do carro agora estava no saguão do hospital, olhando diretamente para ele. Pedro, acho que encontrei o dono do dinheiro. E ele não parece feliz. Sai daí agora. Nos encontramos na praça em meia hora. Miguel desligou e, tentando parecer casual, dirigiu-se à saída. O homem começou a se aproximar. Miguel Oliveira? Ouvir seu nome completo na boca daquele estranho fez seu sangue gelar. Pensou em correr, mas algo no tom de voz do homem, não ameaçador, mas urgente, o fez parar. Quem é você? O homem olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os observava. Meu nome é Ronaldo. Era amigo de Ricardo Mendes. Ricardo Mendes. O pai de Sofia. O café estava quase vazio àquela hora da manhã. Miguel encarava a xícara à sua frente, tentando processar o que acabara de ouvir. Ronaldo mexia nervosamente em seu relógio de pulso, um modelo caro que contrastava com a simplicidade do lugar. Ricardo era como um irmão para mim, continuou Ronaldo, depois de um longo silêncio. Crescemos juntos no mesmo bairro. Compartilhamos os mesmos sonhos, as mesmas lutas. Luísa disse que ele abandonou a família quando Sofia ficou doente. Ronaldo balançou a cabeça. É o que ela pensa. A verdade é bem mais complicada. Tomou um gole de café antes de continuar. Ricardo nunca abandonou a filha. Apenas não podia estar presente. Nosso trabalho não permitia. Miguel sentiu um frio na espinha. Que tipo de trabalho? O tipo que paga bem, mas cobra um preço alto, respondeu Ronaldo vagamente. Ricardo queria sair principalmente depois do diagnóstico de Sofia. Mas não é tão simples assim. Foi por isso que ele deixou o dinheiro na estrada? Para alguém encontrar e ajudar Sofia? Ronaldo ajeitou-se na cadeira, visivelmente desconfortável. Ricardo estava desesperado. A condição de Sofia piorou nas últimas semanas.
E o hospital deu um ultimato. Ou pagava a cirurgia, ou ela seria transferida para a fila do SUS. Mas por que deixar o dinheiro daquele jeito? Por que não entregar diretamente a Luísa? Porque Ricardo estava sendo observado. Nosso chefe desconfiava que ele estava desviando dinheiro. Se tentasse entregar diretamente a Luísa, ambos estariam em perigo. O celular de Miguel vibrou. Era Pedro novamente. Cadê você? Estou esperando há meia hora. Preciso resolver uma coisa. Te ligo depois. Respondeu rapidamente. Ronaldo observava com interesse. Seu amigo? O que estava com você quando encontraram a mala? Miguel sentiu o estômago afundar. Como você sabe disso? Tenho observado vocês desde ontem. Ricardo confiou nesse plano maluco porque acreditava na bondade das pessoas. Acreditava que quem encontrasse o dinheiro leria o bilhete e faria a coisa certa. E o que seria a coisa certa? Entregar o dinheiro a Luísa? Sim, mas sem mencionar Ricardo. Ele não quer que Sofia ou Luísa saibam de onde veio o dinheiro. Elas pensam que ele as abandonou. E é melhor assim. Onde está Ricardo agora? O olhar de Ronaldo escureceu. Não posso dizer. Ele está vivo? Por enquanto. Miguel sentiu o peso daquelas palavras. Agora entendia a gravidade da situação. E se eu e Pedro decidirmos ficar com o dinheiro? Ronaldo sorriu, mas não havia alegria em seus olhos. Ricardo escolheu aquela estrada específica porque sabia que gente simples passava por ali. Gente que talvez precisasse do dinheiro, mas que ainda teria coração para fazer o certo. Como ele poderia ter certeza? Ele não tinha. Foi um tiro no escuro. Mas era a última esperança de Sofia. Miguel pensou na menina no hospital, nos olhos inocentes que lhe perguntaram se ele a ajudaria a ficar boa. E se entregarmos o dinheiro a Luísa? O que acontece depois? Ricardo tem um plano para fugir com elas assim que Sofia estiver recuperada. Um novo começo, longe de tudo isso. E seu chefe? Você disse que ele desconfiava. É por isso que o tempo é essencial. Se Sofia não fizer a cirurgia logo, Ricardo terá que arriscar aparecer. E se isso acontecer? Ronaldo não completou a frase, mas a mensagem estava clara. Você parece se importar muito com Ricardo. Como eu disse, ele é como um irmão. E errei muito na vida, Miguel. Ajudá-lo nisso é uma forma de redenção. O celular vibrou novamente. Dessa vez, não era Pedro, mas o número desconhecido. Decisão tomada. O tempo está acabando. Miguel mostrou a mensagem a Ronaldo, que assentiu. É Ricardo. Ele conseguiu um telefone emprestado. Por que não me disse antes que era ele mandando as mensagens? Precisava ter certeza que você entenderia a situação antes. Miguel guardou o celular pensativo. Preciso falar com Pedro. Ele tem o dinheiro. Seu amigo não parece muito inclinado a ajudar. Pedro tem um bom coração. Só precisa entender o que está em jogo. Quando saíram do café, a manhã já ia alta. Miguel sentia-se como se tivesse vivido uma semana em apenas algumas horas. No caminho para encontrar Pedro, Ronaldo continuou explicando detalhes do plano de Ricardo. Como ele havia planejado tudo por meses, como tinha sacrificado tudo pela filha que mal conhecia. Encontraram Pedro na praça, andando nervosamente de um lado para outro. Ao ver Miguel acompanhado, seu rosto empalideceu. Quem é esse? Esse é Ronaldo. Ele conhece o dono do dinheiro. Pedro recuou alguns passos. Você trouxe ele aqui? Enlouqueceu? Pedro, escuta. Não, você escuta. Achei que éramos parceiros nisso. Combinamos uma semana para investigar e não 12 horas. Ronaldo manteve distância, respeitando a tensão entre os amigos. A menina vai morrer, Pedro, disse Miguel baixando a voz. Se não fizermos nada, Sofia morre. E daí? Pessoas morrem todos os dias. Meu primo morreu ano passado porque não tinha dinheiro para o tratamento. Onde estava esse tal de Ricardo e seu dinheiro mágico quando precisávamos? A amargura na voz de Pedro surpreendeu Miguel. Nunca tinha visto o amigo assim. É diferente, Pedro. Não, não é. É sempre assim. Alguns têm tudo, outros não têm nada. Finalmente temos uma chance de mudar nossa situação.
E você quer jogar fora. Não é jogar fora, é salvar uma vida. Pedro riu amargamente. E quem salva as nossas? Você acha que 100.000 vai durar quanto tempo? 6 meses? 1 ano? E depois voltamos para a mesma merda de vida? Miguel não soube o que responder. Pedro tinha razão em parte. Aquele dinheiro mudaria suas vidas, ainda que temporariamente. Se não ajudarmos, interveio Ronaldo aproximando-se. Outras pessoas vão morrer além de Sofia. Pedro o encarou. O que quer dizer? Ricardo está sendo mantido em um lugar complicado. Se não cumprir sua parte do acordo com o chefe, não será apenas ele que sofrerá as consequências. Que acordo? Perguntou Miguel confuso. Ronaldo hesitou. Há coisas que é melhor vocês não saberem. Não. Pedro deu um passo à frente. Se quer que entreguemos o dinheiro, precisamos saber tudo. Ronaldo olhou ao redor, como se temesse ser ouvido. Ricardo devia entregar esse dinheiro para alguém. Era sua última missão antes de poder sair. Mas quando soube da piora de Sofia, decidiu arriscar tudo. E agora esse alguém está atrás dele, completou Miguel. Sim, e se não resolvermos isso logo, pessoas inocentes vão sofrer. Pedro balançou a cabeça, incrédulo. Isso é ridículo. Por que confiaríamos em você? Por que acreditaríamos nessa história maluca? Ronaldo tirou o celular do bolso e mostrou uma foto. Nela, um homem estava amarrado a uma cadeira, o rosto machucado, mas ainda reconhecível pela semelhança com Sofia. Porque é a verdade. E porque não temos muito tempo. A chuva voltou a cair quando os três chegaram ao hospital. Miguel sentia o peso da mochila, agora em suas mãos, como se carregasse muito mais que dinheiro. Pedro caminhava ao seu lado, o rosto uma máscara de resignação. Tinha concordado em vir, mas Miguel sabia que seu amigo ainda não estava convencido. Último andar, indicou Ronaldo, entrando no elevador. Pensei que Sofia estivesse no terceiro, comentou Miguel. Vamos primeiro falar com o médico. Dr. Mendes está nos esperando. Mendes? Questionou Pedro. Como Ricardo? Coincidência, respondeu Ronaldo rapidamente. Rápido demais. O Dr. Mendes era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e expressão grave. Quando entraram em sua sala, ele levantou-se para cumprimentá-los, mas seus olhos fixaram-se imediatamente em Ronaldo. Então conseguiu. Como prometi. Miguel sentiu que havia algo não dito naquela troca de olhares. Uma familiaridade que não combinava com dois estranhos se conhecendo. Vocês se conhecem? Perguntou. O médico e Ronaldo trocaram olhares. Dr. Mendes tratou minha mãe há alguns anos, explicou Ronaldo desviando o olhar. Pedro cruzou os braços, claramente desconfiado. Então, como funciona agora? Entregamos o dinheiro e pronto? O Dr. Mendes sentou-se novamente, indicando as cadeiras à frente. A situação de Sofia é delicada. Precisamos agir rapidamente. Com o valor total, posso garantir que a cirurgia aconteça ainda hoje. Hoje? Surpreendeu-se Miguel. Achei que levaria tempo para preparar tudo. Já está tudo preparado. Só faltava o pagamento. Havia algo estranho na precisão daquilo tudo. Como se cada peça estivesse se encaixando perfeitamente em um quebra-cabeça maior. Quero ver Sofia antes, declarou Miguel decidido. Quero ter certeza que o dinheiro vai realmente para ela. O médico hesitou por um momento. Claro, Ronaldo pode levá-los até o quarto enquanto prepara os documentos para o pagamento. No caminho para o quarto de Sofia, Miguel puxou Pedro para o lado. Algo está errado. Você não acha estranho? Tudo está errado desde que pegamos aquela maldita mala, respondeu Pedro. Mas já estamos aqui. Vamos terminar logo com isso. Ronaldo, alguns passos à frente, falava ao celular. Sua postura tinha mudado, mais ereta, mais autoritária. Está tudo pronto. Sim, o dinheiro chegou. Em 20 minutos. Ele desligou rapidamente ao perceber que os dois o observavam. Tudo bem? Perguntou Miguel. Sim, só avisando que estamos a caminho, respondeu, forçando um sorriso. O quarto de Sofia é logo ali. Ao entrarem no quarto 312,
Encontraram Luísa adormecida numa cadeira desconfortável ao lado da cama. Sofia, por outro lado, estava acordada, desenhando em um caderno surrado. Seus olhos brilharam ao ver Miguel. "Você voltou!" exclamou com uma animação que parecia exigir mais energia do que seu pequeno corpo tinha disponível. Miguel sorriu, aproximando-se da cama. "Prometi que voltaria, não foi?" Sofia olhou curiosa para a mochila nas mãos dele. "O que você trouxe aí?" Miguel trocou um olhar com Pedro, que permanecia perto da porta, visivelmente desconfortável. "É, uma surpresa." Luísa despertou com as vozes, ajeitando-se rapidamente na cadeira, como se estivesse acostumada a esses sobressaltos de consciência. "Você de novo", disse, reconhecendo Miguel. Então notou Ronaldo e seu semblante mudou. "E você?" "Olá, Luísa", cumprimentou Ronaldo formalmente. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou ela, a voz endurecendo. "Disse que não queria mais ver você ou ninguém ligado ao Ricardo nesta sala." Miguel franziu a testa, confuso. "Vocês se conhecem?" Luísa levantou-se, posicionando-se protetoramente entre Sofia e os visitantes. "Esse homem trabalha para o pai de Sofia, o mesmo que nos abandonou." "Não foi bem assim, Luísa", tentou explicar Ronaldo. "Não? Então me diga como foi, Ronaldo. Me explique por que Ricardo sumiu há 2 anos, por que nunca mais apareceu para ver a própria filha definhando nessa cama." Pedro deu um passo à frente. "Acho que temos um grande mal-entendido aqui." Não, não temos", cortou Luísa. "Eu conheço muito bem esse tipo. Ricardo e seus negócios. Sempre prometendo que seria a última vez, que depois teríamos uma vida normal." Ela riu amargamente. "Até Sofia ficar doente e ele simplesmente desaparecer." Miguel sentiu seu estômago afundar. As peças começavam a se encaixar, mas não formavam a imagem que Ronaldo havia pintado. "Luísa", Miguel interviu. "Ricardo deixou uma mala com dinheiro na estrada. Dinheiro para a cirurgia de Sofia." Os olhos de Luísa se arregalaram. "O quê?" "É verdade", confirmou Miguel, abrindo um pouco a mochila para que ela pudesse ver o conteúdo. R$100.000. Exatamente o valor da cirurgia. Luísa olhou incrédula para o dinheiro, depois para Ronaldo. "Isso não faz sentido. Se Ricardo queria ajudar, por que não entregou o dinheiro diretamente a mim?" "Porque ele não podia", respondeu Ronaldo. "Ele está em perigo, Luísa. Desviou esse dinheiro para salvar Sofia." "Desviou?" repetiu Pedro, alarmado. "Você não disse que era dinheiro roubado?" "Não é roubado", corrigiu Ronaldo rapidamente. "É complicado." Nesse momento, o Dr. Mendes entrou no quarto, acompanhado por 2 homens que Miguel nunca tinha visto antes. Ambos usavam ternos escuros e tinham uma postura que gritava autoridade. "Então é aqui que está o dinheiro", disse um deles, olhando diretamente para a mochila nas mãos de Miguel. O Dr. Mendes parecia desconfortável. "Eu sinto muito", murmurou. "Eles me obrigaram." "O que está acontecendo?" perguntou Miguel, instintivamente segurando a mochila com mais força. Ronaldo deu um passo para trás, o rosto pálido. "Henrique, Fernando, não sabia que vocês viriam pessoalmente." "Claro que viríamos", respondeu o que parecia ser o mais velho dos 2. "O chefe está muito interessado nesse desvio de fundos." "Polícia?" sussurrou Pedro para Miguel. "Não", respondeu Luísa, o medo evidente em sua voz. "Pior." Sofia observava tudo com olhos assustados, agarrando-se ao cobertor fino do hospital. "Mamãe, vai ficar tudo bem, meu amor", disse Luísa, tentando soar calma, mas sua voz tremeu. O homem que Ronaldo chamara de Henrique sorriu friamente. "Claro que vai, desde que nosso dinheiro seja devolvido." "Esse dinheiro é para salvar a menina", protestou Miguel, dando um passo à frente. "Ela precisa de uma cirurgia." "Comovente", respondeu Henrique sarcasticamente. "Mas isso não é problema nosso. Esse dinheiro tem destino certo." "E Ricardo?" perguntou Ronaldo. "O acordo era que, se o dinheiro fosse recuperado..."
Ricardo fez sua escolha quando decidiu nos trair, cortou Fernando, o outro homem. O chefe está lidando pessoalmente com ele neste momento. O sangue de Miguel gelou. Então Ricardo realmente estava vivo e em perigo. Olhou para Sofia, tão frágil em sua cama de hospital. Olhou para Pedro, seu amigo, que parecia tão perdido quanto ele. E então para a mochila em suas mãos. E se eu me recusar a entregar? Henrique suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Então teremos um problema. E acredite, você não quer ter problemas conosco. Pedro colocou a mão no ombro de Miguel. Vamos entregar. Não vale a pena. Vale sim, rebateu Miguel. Vale uma vida. Talvez valha muitas vidas, insinuou Fernando, olhando significativamente para Sofia. Foi nesse momento que algo dentro de Miguel estalou. Uma raiva que não sabia que possuía borbulhou à superfície. Saiam do quarto, ordenou, a voz surpreendentemente firme. Todos vocês, menos Luísa e Sofia. Você não está em posição de fazer exigências, rosnou Henrique. Não? Tenho o dinheiro que vocês querem. E se não saírem agora, juro que rasgo cada nota na frente de vocês. Por um momento, o silêncio reinou no quarto. Então Henrique fez um gesto para Fernando, e ambos se dirigiram à porta. 5 minutos, concedeu. Depois disso, entregue o dinheiro ou enfrente as consequências. Quando todos saíram, exceto Luísa e Sofia, Miguel sentou-se na beirada da cama. Precisamos ser rápidos, disse, abrindo a mochila completamente. Luísa, você conhece alguma saída alternativa deste hospital? Sim, a escada de incêndio ao final do corredor. Por quê? Porque vamos sair daqui, agora. O quê? Sofia não pode ser movida assim. Se ficarmos, esses homens vão levar o dinheiro, e Sofia não fará a cirurgia. Além disso, não confio mais no Dr. Mendes. Nem eu, concordou Luísa, olhando nervosamente para a porta. Mas para onde iríamos? Miguel pensou rapidamente. Minha tia é enfermeira no Hospital Santa Clara. Ela pode nos ajudar a encontrar um médico confiável lá. Mas como vamos tirar Sofia daqui? Ela está conectada a esses monitores e... Mamãe, interrompeu Sofia, sua voz pequena, mas decidida. Eu consigo andar. Miguel e Luísa trocaram olhares preocupados. Tem certeza, meu amor? Perguntou Luísa, acariciando os cabelos da filha. Sofia assentiu corajosamente. Sim, eu quero sair daqui. Não gosto daqueles homens. Miguel sorriu para a menina, admirando sua bravura. Vamos fazer assim. Eu carrego você nas costas. Será uma aventura. O rostinho de Sofia iluminou-se com a ideia. Como um cavaleiro e sua princesa. Exatamente. Enquanto Luísa desconectava cuidadosamente Sofia dos aparelhos, Miguel espiou pela porta. Pedro estava no corredor, discutindo intensamente com Ronaldo. Pedro! Chamou Miguel em voz baixa. O amigo olhou para ele confuso. O que você está fazendo? Nos ajudando a escapar. Distrai aqueles caras. Pedro arregalou os olhos. Você ficou maluco? Eles vão nos matar. Não se não nos encontrarem, por favor, Pedro. Só preciso de alguns minutos. Pedro hesitou, olhando de Miguel para os homens que aguardavam no final do corredor, conversando com o Dr. Mendes. 3 minutos, concordou finalmente. Depois disso, estou fora. Miguel assentiu, grato. Pedro respirou fundo e caminhou até os homens, gesticulando animadamente, como se estivesse contando uma história fascinante. Miguel não podia ouvir o que ele dizia, mas viu que havia conseguido captar a atenção deles. Agora, sussurrou, voltando para o quarto. Sofia já estava vestida com um moletom grande demais para seu corpo frágil, provavelmente de Luísa. A mãe havia arrumado uma pequena mochila com medicamentos essenciais. Vamos, disse Luísa, determinada. Miguel abaixou-se para que Sofia pudesse subir em suas costas. Ela era tão leve que parecia quase não pesar nada, e isso partiu seu coração. Segure firme, princesa, instruiu, ajustando-a melhor. Os 3 saíram sorrateiramente do quarto, movendo-se na direção oposta a que Pedro distraía os homens.
Chegaram à porta da escada de incêndio sem serem notados e começaram a descer. Miguel tomando cuidado extra em cada degrau com Sofia nas costas. Estavam quase chegando ao térreo quando ouviram a porta acima deles ser aberta violentamente. "Eles estão fugindo!" gritou a voz de Henrique. "Corra!" urgiu Luísa, guiando-os para baixo. Sofia agarrou-se com mais força ao pescoço de Miguel, seu pequeno corpo tremendo. "Estou com medo", sussurrou. "Vai ficar tudo bem", prometeu Miguel, mesmo sem ter certeza disso. Alcançaram o térreo e saíram por uma porta lateral, emergindo em um beco adjacente ao hospital. A chuva continuava caindo, agora mais forte, encharcando-os imediatamente. "Por aqui", indicou Luísa, conhecendo bem os arredores. Correram pelo beco, virando em uma esquina e depois em outra, tentando despistar os perseguidores. Miguel podia ouvir passos atrás deles, e o som parecia se aproximar. "Ali!" apontou Luísa para um táxi que acabava de deixar um passageiro algumas quadras à frente. Fizeram sinal desesperadamente, e o táxi parou. Entraram rapidamente, Miguel ainda com Sofia nas costas. "Hospital Santa Clara", ofegou Luísa. "O mais rápido possível, por favor." O taxista assentiu, acelerando pelo asfalto molhado. Pelo vidro traseiro, Miguel viu Henrique e Fernando emergindo do beco, olhando furiosamente em todas as direções. "Conseguimos", suspirou aliviado, mas sabia que era apenas temporário. Eles encontrariam um jeito de rastreá-los. E Pedro... Miguel sentiu um aperto no peito ao pensar no amigo que havia deixado para trás. O celular de Luísa tocou. Ela olhou para o número desconhecido com receio, mas atendeu. "Alô?" Seu rosto empalideceu ao ouvir a voz do outro lado. "Ricardo?" O Hospital Santa Clara era menor e mais antigo que o anterior, mas havia um calor humano nas paredes descascadas que faltava no ambiente asséptico do outro local. Tia Cláudia, a enfermeira que Miguel mencionara, os recebeu com olhos arregalados de preocupação. "Meu Deus, Miguel! O que aconteceu? Por que essa menina está encharcada?" "Depois explico, tia. Ela precisa de ajuda urgente." Sofia havia dormido durante a viagem de táxi, exausta pelo esforço e pela emoção. Seu rosto estava pálido e sua respiração, embora regular, parecia trabalhosa. "Vamos levá-la para um quarto vago. Rápido." Enquanto tia Cláudia e uma colega cuidavam de Sofia, Miguel e Luísa esperavam no corredor. O telefonema de Ricardo ainda ecoava na cabeça de Luísa, cujas mãos não paravam de tremer. "O que exatamente ele disse?" perguntou Miguel, tentando entender melhor a situação. Luísa enxugou uma lágrima teimosa. "Que conseguiu escapar, que está vindo para cá." Ela parou incerta. Disse também para não confiarmos em Ronaldo. "Ronaldo? Por quê?" Não explicou. A ligação caiu antes. Miguel repensou os eventos das últimas horas. Ronaldo havia aparecido do nada, contando uma história sobre Ricardo querer salvar a filha. Mas por que toda aquela encenação com a mala abandonada? Por que não entregar o dinheiro diretamente a um médico confiável? "Acho que fomos manipulados", concluiu. "Manipulados como?" "Não tenho certeza ainda, mas Ronaldo nos levou diretamente para uma armadilha. Aqueles homens estavam esperando por nós." O celular de Miguel vibrou com uma mensagem de Pedro. "Estou bem, consegui sair. Onde vocês estão?" Miguel hesitou antes de responder. Confiava em Pedro, mas e se seu celular tivesse sido confiscado? "Como foi seu primeiro beijo?" digitou. Uma pergunta cuja resposta apenas ele e Pedro conheciam. A resposta veio rapidamente. "Com a prima da Denise, na festa de 15 anos dela. Você segurou a vela a noite toda, seu chato." Miguel sorriu aliviado e enviou a localização. Tia Cláudia voltou com expressão séria. "Sofia está estabilizada, mas precisa daquela cirurgia o quanto antes. A condição dela é muito delicada." "Quanto tempo temos?" perguntou Luísa, a voz embargada. A enfermeira hesitou. "Dias. Talvez uma semana." Miguel apertou a mochila com o dinheiro contra o peito. "O Dr. Moreira ainda trabalha aqui? Aquele cardiologista que operou o vovô?"
Sim, é o chefe da cardiologia agora. Por quê? Podemos confiar nele? Tia Cláudia franziu o senho. Claro que sim. É um dos melhores médicos que conheço. Miguel, o que está acontecendo? Antes que pudesse responder, um homem surgiu no final do corredor. Estava ofegante, com roupas amassadas e um corte na sobrancelha. Seus olhos percorreram o local até fixarem-se em Luísa. Ricardo, sussurrou ela, levantando-se lentamente. Miguel reconheceu imediatamente as feições que Sofia havia herdado. Os mesmos olhos grandes, o mesmo formato de rosto. Mas onde a filha era luz e inocência, o pai parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Luísa, a voz dele falhou. Onde está Sofia? Sendo cuidada, respondeu ela friamente. Algo que você deveria ter feito nos últimos 2 anos. Ricardo deu um passo à frente, mas parou quando Luísa recuou. Eu nunca abandonei vocês, nunca quis isso. Não? Então por que sumiu? Por que me deixou lidar sozinha com tudo isso? Para proteger vocês. A emoção na voz dele era crua, visceral. Se eu ficasse, eles usariam vocês para me controlar. Eu não podia arriscar. Quem são eles? Interrompeu Miguel. Ricardo olhou para ele, parecendo notar sua presença pela primeira vez. Você é o garoto que encontrou o dinheiro. Sim, e quase entreguei para as pessoas erradas por causa do seu plano maluco. Ricardo passou a mão pelo rosto cansado. Não era meu plano original. Eu ia entregar o dinheiro pessoalmente, mas fui descoberto antes. Tive que improvisar. E Ronaldo? Perguntou Luísa. No telefone você disse para não confiarmos nele. A expressão de Ricardo endureceu. Ronaldo me traiu. Foi ele quem contou ao chefe sobre o dinheiro desviado. Mas por que ele ajudaria a procurar a mala, então? Questionou Miguel. Porque o chefe quer o dinheiro de volta e Ronaldo faria qualquer coisa para subir na organização. Organização? Repetiu Miguel. Que tipo de organização é essa, afinal? Ricardo e Luísa trocaram olhares. É melhor você não saber, respondeu Ricardo. Quanto menos souber, mais seguro estará. O silêncio que se seguiu foi interrompido pela chegada de Pedro, completamente encharcado e com expressão assustada. Eles estão vindo, anunciou sem fôlego. Ronaldo e aqueles caras estão verificando todos os hospitais da região. O rosto de Ricardo empalideceu. Como nos encontraram tão rápido? O táxi, respondeu Miguel, percebendo subitamente. Pagamos com cartão de crédito. Merda, murmurou Ricardo. Eles têm contatos em todos os lugares. Conseguem rastrear transações facilmente. Tia Cláudia, que até então observava a cena com crescente confusão, interviu. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Miguel, você está em algum tipo de problema? É complicado, tia. Mas precisamos tirar Sofia daqui. Urgentemente. Ela não pode ser movida de novo, protestou a enfermeira. É perigoso demais no estado dela. É mais perigoso ficar, disse Ricardo. Se eles a encontrarem, usarão contra nós. Então o que sugere? Perguntou Luísa, a raiva cedendo lugar ao medo. Que continuemos fugindo até que ela... Ela não conseguiu completar a frase. O peso do não dito pairou sobre todos. A cirurgia, decidiu Miguel abrindo a mochila. Vamos fazer agora. O quê? Exclamaram vários ao mesmo tempo. Se o Dr. Moreira é tão bom quanto a tia diz, ele pode fazer a cirurgia imediatamente. Temos o dinheiro aqui. Não é tão simples, explicou tia Cláudia. Precisa de preparação, equipe, autorização. Diga a ele que é emergência, insistiu Miguel. Que pagaremos em dinheiro sem burocracia. Isso é loucura, murmurou Pedro. Não, interveio Ricardo. Pode funcionar, é nossa única chance. Enquanto tia Cláudia, relutante, ia buscar o Dr. Moreira, os outros elaboravam um plano. Pedro ficaria de vigia na entrada principal. Luísa não sairia do lado de Sofia. Ricardo e Miguel assegurariam que o dinheiro chegasse nas mãos certas. O doutor Moreira chegou, inicial e compreensivelmente hesitante diante da proposta incomum. Mas, quando viu a condição de Sofia e entendeu a gravidade da situação,
Mesmo sem saber todos os detalhes, sua postura profissional prevaleceu. Posso fazer a cirurgia, mas precisarei de pelo menos 2 horas de preparação, declarou finalmente. E mesmo assim, os riscos são maiores em uma operação não planejada. Quais são as chances dela sem a cirurgia? Perguntou Luísa, segurando a mão fria da filha adormecida. Francamente, quase nulas. A válvula cardíaca está falhando rapidamente. A decisão foi tomada ali mesmo. O Dr. Moreira, movido por uma combinação de compaixão e profissionalismo, começou a organizar uma equipe de confiança. O dinheiro trocou de mãos, não sem antes Miguel contar minuciosamente cada nota, garantindo que o valor total fosse destinado ao procedimento. Enquanto Sofia era preparada para a cirurgia, o celular de Pedro tocou. Era um número desconhecido. Alô? A voz de Ronaldo soou do outro lado. Sei onde vocês estão. Tem 5 minutos para me encontrar com o dinheiro no estacionamento, ou meus colegas entrarão nesse hospital. Pedro olhou para Miguel, o medo evidente em seus olhos. O que fazemos? Miguel pensou rapidamente. Ganhar tempo. Diga que estamos no 3º andar, ala leste. Sofia está sendo preparada para a transferência. O dinheiro está com você, mas precisa de mais tempo para se desvencilhar de mim. Pedro repetiu a informação, adicionando detalhes convincentes. 15 minutos, exigiu Ronaldo. Nem 1 segundo a mais. Quando Pedro desligou, Miguel já estava em ação. Ricardo, preciso que encontre o setor de segurança deste hospital. Use seus contatos, se necessário. Quero todas as câmeras monitorando as entradas. O que você está planejando? Perguntou Luísa. Uma distração, respondeu Miguel, abrindo sua mochila. No fundo, sob os maços de dinheiro que haviam separado para emergências, estava uma velha câmera fotográfica que sempre carregava, e uma armadilha. Ricardo partiu rapidamente em busca da segurança, enquanto Pedro foi reposicionar-se perto da entrada. Luísa, com lágrimas nos olhos, acompanhou Sofia até a porta do centro cirúrgico, onde o Dr. Moreira e sua equipe a esperavam. Vamos salvá-la, prometeu Miguel, segurando o braço de Luísa em solidariedade. E depois terminamos essa história. No centro de monitoramento do hospital, Miguel observava as telas com atenção. Ricardo havia conseguido acesso. Miguel preferiu não saber como. E agora podiam ver todas as entradas e corredores. Ali, apontou Ricardo para uma das telas. Ronaldo acabou de entrar. E aqueles dois, Henrique e Fernando, estão verificando a entrada dos fundos. Miguel respirou fundo. Agora vamos descobrir para quem eles realmente trabalham. Usando a câmera fotográfica, tirou fotos das telas que mostravam os rostos dos 3 homens. Pedro entrou no centro de monitoramento ofegante. Estão subindo para o 3º andar. O que fazemos agora? Miguel tirou o celular do bolso e abriu o aplicativo do Banco Central. Vamos verificar se esse dinheiro é tão sujo quanto parece. Durante os anos de busca infrutífera por emprego, Miguel havia desenvolvido um hobby inusitado: estudar sobre crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Sabia que notas sequenciais geralmente eram rastreáveis. Aqui, mostrou para Ricardo, digitando os números de série de algumas notas que havia fotografado anteriormente. Esse dinheiro foi reportado como parte de um carregamento roubado do Banco Central há 3 meses. Ricardo empalideceu. Eu não sabia. Eles me disseram que era de um investidor estrangeiro. Bem, parece que seu chefe te enganou tanto quanto você nos enganou, observou Pedro amargamente. O celular de Ricardo vibrou. Era uma mensagem de texto. Encontrei o que procurava. Não foi difícil. Sua princesinha está prestes a dormir para sempre, a menos que venha sozinho para o estacionamento. Agora, a mensagem não tinha remetente, mas o sangue de Ricardo gelou. É o chefe, sussurrou. Ele está aqui. Como ele sabe sobre Sofia? Perguntou Miguel. Ricardo parecia devastado. Porque ele sempre soube, desde o início. O quê? Ele...
Ele foi quem sugeriu aquele hospital específico para o tratamento de Sofia. Disse que conhecia especialistas. Foi ele quem indicou o Dr. Mendes. Miguel sentiu as peças se encaixando. Foi uma armadilha desde o começo, concluiu. Eles nunca quiseram apenas o dinheiro. Não, concordou Ricardo, a voz quebrada. Eles queriam me destruir por completo. Usaram minha filha como isca. Mas por quê? Ricardo olhou diretamente para Miguel, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Porque eu vi coisas que não deveria. Documentos, transações, provas suficientes para destruir todo o esquema deles. E onde estão essas provas? Perguntou Pedro repentinamente interessado. Ricardo sorriu tristemente. Na mala. Escondidas em um compartimento secreto que vocês não encontraram. O estacionamento do Hospital Santa Clara estava parcialmente vazio àquela hora da noite. A chuva havia se transformado em uma garoa persistente, criando poças que refletiam as luzes amareladas dos postes. Ricardo caminhava lentamente pelo local, sozinho conforme as instruções. No centro de monitoramento, Miguel, Pedro e 2 seguranças do hospital observavam através das câmeras. A alguns andares acima, Sofia lutava pela vida na mesa de cirurgia, com Luísa aguardando em agonia do lado de fora da sala operatória. Não vejo ninguém, murmurou Pedro, inclinando-se mais perto das telas. Eles estão lá, respondeu Miguel, ajustando o zoom de uma das câmeras. Ali, próximo àquela ambulância. Uma figura emergiu das sombras quando Ricardo alcançou o centro do estacionamento. Não era Ronaldo, nem Henrique ou Fernando. Era um homem mais velho, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados, e um terno que mesmo à distância parecia caríssimo. É ele, sussurrou Ricardo para o microfone oculto que Miguel havia improvisado com um fone de ouvido desmontado. O chefe. Arthur Mendes. Mendes? Repetiu Miguel surpreso. Como o médico? Irmãos, confirmou Ricardo. O médico é o irmão mais novo. Fazem parte de uma família tradicional que controla vários negócios na cidade. Alguns legítimos, outros nem tanto. No estacionamento, Arthur Mendes caminhava vagarosamente até Ricardo, mantendo uma distância segura. Ricardo. Sua voz era suave, quase paternal. Por que complicar tanto as coisas? Tudo o que precisava fazer era seguir ordens. Onde estão seus cães de guarda? Perguntou Ricardo, tentando ganhar tempo enquanto seus olhos percorriam discretamente o estacionamento. Por perto, sorriu Arthur. Sempre por perto, como eu estive para sua família todos esses anos. Você usou minha filha. Eu salvei sua filha, corrigiu Arthur. Quando ninguém mais podia ajudar, fui eu quem encontrou os melhores médicos, os melhores tratamentos. Tudo o que pedi em troca foi sua lealdade. Lealdade. A voz de Ricardo tremeu de raiva. Você chama de lealdade me forçar a roubar, ameaçar e intimidar pessoas por anos? Me separar da minha família? Arthur suspirou, como um professor desapontado com um aluno promissor. Foi sua escolha ficar longe delas. Para protegê-las. Lembra? Tão nobre, tão tolo. No centro de monitoramento, Miguel digitava furiosamente em seu celular. O que você está fazendo? Perguntou Pedro nervoso. Procurando informações sobre Arthur Mendes. Precisamos de algo para negociar. Negociar? Esses caras são perigosos, Miguel. Exatamente por isso precisamos de um plano B. De volta ao estacionamento, a conversa continuava. Onde estão os documentos, Ricardo? Perguntou Arthur, a cordialidade começando a se dissipar. A salvo. Longe de você. Na mala? Aquela que você tão convenientemente abandonou na estrada? Arthur deu alguns passos, reduzindo a distância entre eles. Achou mesmo que eu não saberia? Que não estaria vigiando cada movimento seu desde que decidiu me trair? Ricardo manteve-se firme, apesar do medo crescente. Os documentos não estavam na mala quando seus homens a encontraram, estavam? Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Arthur. Um truque inteligente, devo admitir. Um compartimento oculto. Mas não importa agora.
Diga-me onde estão os documentos e talvez, apenas talvez, eu deixe sua filha em paz. Você não chegará perto dela. Não preciso chegar perto. O Dr. Moreira é um excelente cirurgião, mas até os melhores cometem erros quando estão distraídos. No centro de monitoramento, Miguel sentiu seu sangue gelar. Ele tem alguém na sala de cirurgia. Sussurrou, horrorizado. Pedro olhou para os seguranças. Precisamos avisar o Dr. Moreira. Agora! Um dos seguranças saiu correndo enquanto o outro permaneceu nos monitores. Miguel continuava pesquisando freneticamente, até que algo chamou sua atenção. Encontrei, murmurou. Arthur Mendes, investigado 3 vezes por lavagem de dinheiro. Nunca condenado. Mas isso... Ele mostrou a tela para Pedro. Um depósito offshore nas Ilhas Cayman, ligado a uma empresa fantasma que pertence à esposa dele. E como isso nos ajuda? Porque acabei de enviar essa informação, junto com as fotos de Ronaldo, Henrique e Fernando para a Polícia Federal, respondeu Miguel, com uma nota explicando onde encontrar mais evidências. No estacionamento, a conversa ficava mais tensa. Você nunca se importou com Sofia, disse Ricardo dando um passo à frente. Ela era apenas uma forma de me controlar. Pelo contrário, respondeu Arthur. Eu realmente gosto da sua filha. Tão inteligente, tão forte apesar da doença. Lembra como ela me chamava de tio Arthur, quando você ainda trabalhava abertamente para mim? Antes de decidir que era bom demais para o nosso tipo de negócio? Ricardo cerrou os punhos, tentando controlar a raiva. Deixe minha família em paz, é comigo que você tem problemas. O problema, Ricardo, é que você sabe demais. Viu demais. E agora acredita que pode me ameaçar com alguns documentos? Arthur riu friamente. Pessoas mais poderosas que você tentaram. Nenhuma conseguiu. No monitor, Miguel observou Ronaldo se movendo furtivamente entre os carros, aproximando-se de Ricardo pelas costas. Ricardo, cuidado! Alertou através do microfone. Ronaldo está atrás de você. Ricardo não demonstrou ter ouvido, mas sutilmente mudou sua posição para manter ambos os homens em seu campo de visão. Último aviso, Ricardo, disse Arthur, checando discretamente seu relógio. Os documentos. Primeiro quero garantias. Minha filha termina a cirurgia em segurança. Luísa e ela saem do país com novos documentos. E nunca mais ouvem falar de você. Arthur sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Sempre o negociador. Tudo bem, você tem minha palavra. Sua palavra não vale nada, respondeu Ricardo. Quero isso por escrito. E quero que seu homem saia da sala de cirurgia. Agora. Os olhos de Arthur estreitaram-se perigosamente. Você não está em posição de fazer exigências. Não? O que acontece se eu ligar agora para aquele jornalista do Estadão? Aquele que vem investigando você há anos? Tenho certeza que ele adoraria saber sobre sua conexão com o roubo ao Banco Central. No centro de monitoramento, Miguel viu o segurança retornar, ofegante. Conseguimos identificar o infiltrado. Era um dos anestesistas. Acabou de ser removido da sala. E Sofia? Perguntou Pedro, ansioso. A cirurgia continua. Dr. Moreira disse que vai demorar mais algumas horas. Miguel sentiu um alívio momentâneo, mas logo voltou sua atenção às telas. A situação no estacionamento estava se deteriorando rapidamente. Ronaldo havia se aproximado o suficiente para sacar uma arma, apontando-a para as costas de Ricardo. Arthur, percebendo que estava perdendo o controle da situação, fez um gesto sutil. Você deveria ter aceitado minha oferta inicial, disse friamente. Agora teremos que fazer do jeito difícil. Nesse momento, as luzes do estacionamento piscaram e se apagaram, deixando apenas a fraca iluminação de emergência. No escuro, Miguel viu movimento nas telas. Ricardo havia se jogado para o lado no exato momento em que Ronaldo atirava. Merda! Exclamou Pedro. Precisamos ajudá-lo. Antes que Miguel pudesse responder, ouviu-se o som de sirenes aproximando-se do hospital. A polícia, murmurou, surpreso que sua denúncia tivesse sido levada a sério tão rapidamente. No estacionamento, o caos reinava.
Arthur corria em direção a um carro, enquanto Ronaldo procurava freneticamente por Ricardo entre os veículos. Henrique e Fernando apareceram correndo de outra direção, claramente confusos com o desenvolvimento dos eventos. "Onde está Ricardo?" perguntou Pedro, tentando localizá-lo nos monitores agora parcialmente escurecidos. "Ali", apontou Miguel, vendo uma figura se mover rapidamente em direção à saída de emergência do hospital. Os dois correram para encontrá-lo, descendo as escadas o mais rápido que podiam. Ao chegarem ao corredor do térreo, viram Ricardo encostado em uma parede, segurando o braço esquerdo, sangue escorrendo entre seus dedos. "Você está ferido", disse Miguel aproximando-se. "Apenas de raspão", respondeu Ricardo, embora seu rosto pálido contasse outra história. "Onde está Luísa? Sofia?" "Sofia ainda está em cirurgia. Conseguimos impedir o homem de Arthur a tempo." Ricardo assentiu, aliviado. "Os documentos", murmurou. "Precisamos buscá-los." "Onde estão?" perguntou Pedro. "Na bolsa de Sofia. Em um ursinho de pelúcia que ela nunca larga. Tem um compartimento oculto, assim como na mala." Miguel e Pedro trocaram olhares surpresos. "Ela sabia?" perguntou Miguel. Ricardo balançou a cabeça. "Não. Apenas disse que queria guardar algo importante no ursinho dela. Ela achou que era um presente para o aniversário da mãe." O som das sirenes estava mais próximo agora. Pelas janelas viram viaturas policiais entrando no estacionamento. "Vamos levá-lo para cima", disse Miguel, ajudando Ricardo a se levantar. "Você precisa de atendimento médico, e precisamos buscar esses documentos antes que os homens de Arthur descubram onde estão." 3 dias depois, o quarto 205 do Hospital Santa Clara estava iluminado pelo sol da manhã que entrava pelas janelas parcialmente abertas. Sofia, ainda com aparência frágil, mas com uma cor saudável que não apresentava há meses, estava sentada na cama, desenhando em seu caderno surrado. Ao seu lado, Luísa arrumava flores em um pequeno vaso. A porta se abriu, e Miguel entrou, seguido por Pedro e Ricardo, este último com o braço esquerdo em uma tipóia. "Papai!" exclamou Sofia, seu rosto iluminando-se instantaneamente. Ricardo aproximou-se, beijando a testa da filha com ternura. "Como está minha princesa hoje, doutor?" "Moreira disse que meu coração está funcionando muito melhor agora", respondeu ela orgulhosamente, como se fosse uma conquista pessoal, "e que logo posso ir para casa." Miguel observou a cena com um sorriso. Após toda a turbulência dos últimos dias, era reconfortante ver algo tão simples e verdadeiro como o amor entre pai e filha. "Os policiais já foram?" perguntou Luísa, voltando-se para os visitantes. Pedro assentiu. "Acabaram de sair. Queriam confirmar alguns detalhes finais do depoimento de Ricardo." "E?" perguntou ela, ansiosa. "E parece que os documentos que Ricardo guardou eram exatamente o que a Polícia Federal precisava", respondeu Miguel. "Contas bancárias, registros de transações, nomes de políticos e empresários envolvidos no esquema. Tudo." "Arthur Mendes?" A voz de Luísa tremeu levemente ao pronunciar o nome. "Preso ontem à noite quando tentava embarcar para o Paraguai", confirmou Ricardo, junto com o irmão e a maioria de seus associados. "Inclusive nossos 3 amigos", acrescentou Pedro. Ronaldo, Henrique e Fernando, todos presos. Sofia, que estava concentrada em seu desenho, ergueu os olhos. "Isso significa que não precisamos mais nos esconder?" Ricardo trocou um olhar com Luísa antes de responder. "Não completamente, meu amor. Ainda existem pessoas perigosas conectadas ao caso. Por isso vamos viajar", completou Luísa, tentando soar animada. "Lembra que você sempre quis conhecer o mar? Vamos morar perto da praia por um tempo." Sofia ponderou por um momento, depois assentiu com seriedade. "Posso levar meu ursinho?" "Claro que pode", sorriu Ricardo. "Na verdade, já comprei um novo para você, mais macio e maior que o antigo." O ursinho que continha os documentos havia sido entregue à polícia como evidência. Miguel suspeitava que nunca o veriam novamente. "E quanto ao dinheiro da cirurgia?"
Perguntou Pedro, que sempre se preocupava com os aspectos práticos. O Dr. Moreira devolveu tudo quando soube a origem, explicou Miguel. Disse que não poderia aceitar dinheiro roubado, mesmo para uma causa nobre. Mas a Polícia Federal autorizou o uso de parte dos bens apreendidos de Arthur para cobrir as despesas médicas de Sofia. Uma pequena justiça poética, comentou Ricardo. E você dois? Perguntou Luísa, olhando para Miguel e Pedro. O que acontece agora? Miguel deu de ombros. Voltamos para nossa vidinha pacata, eu acho. Continuo procurando emprego. Quanto a isso, interrompeu Ricardo, tenho uma proposta para você. Miguel levantou uma sobrancelha, surpreso. Uma proposta? A Polícia Federal ficou impressionada com seu trabalho. A forma como conectou os pontos, como encontrou informações sobre Arthur. Eles mencionaram que estão recrutando para a equipe de crimes financeiros. Eu? Na Polícia Federal? Miguel parecia incrédulo. Apenas uma indicação, esclareceu Ricardo. Você ainda precisaria passar por todo o processo seletivo, mas com uma recomendação deles. Miguel não sabia o que dizer. Há uma semana, estava desesperado por qualquer trabalho que pagasse as contas. Agora, estava sendo considerado para algo que realmente utilizaria suas habilidades, algo com propósito. E eu? Perguntou Pedro, meio brincando, meio sério. Também ganho alguma recompensa por quase levar um tiro? Todos riram, aliviando momentaneamente a tensão que ainda pairava no ar. Na verdade, disse Ricardo, acho que você também recebeu uma menção honrosa. Algo sobre capacidade excepcional de distração em situações de alta pressão. Minha especialidade, sorriu Pedro. Sofia, que estivera quieta por alguns minutos, levantou seu caderno. Terminei, anunciou, mostrando o desenho para todos. Era uma representação simples, mas tocante. 6 figuras de mãos dadas. Sofia no centro, ladeada por Luísa e Ricardo, e depois, Miguel, Pedro, e uma figura que parecia ser o Dr. Moreira, todos sob um grande sol sorridente. Somos nós? Perguntou Luísa com lágrimas nos olhos. Sofia assentiu. Minha família. Todos que me ajudaram. Miguel sentiu algo quente e reconfortante expandir-se em seu peito. Família. Uma palavra que havia significado apenas ausência e dor por tanto tempo, agora ganhava um novo significado. Naquela tarde, quando finalmente deixaram o hospital, o céu estava limpo, sem qualquer vestígio da tempestade dos dias anteriores. Miguel parou no estacionamento, olhando para o lugar onde tudo quase havia acabado de maneira trágica. Pensando no que poderia ter dado errado? Perguntou Pedro, parando ao seu lado. Pensando no que deu certo, na verdade, respondeu Miguel. Em todas as coincidências, decisões e pequenos momentos que nos trouxeram até aqui. Como encontrar uma mala misteriosa na estrada? Miguel sorriu. Exatamente. Às vezes o destino coloca as coisas em nosso caminho por um motivo. Ou às vezes é só uma mala abandonada e cabe a nós decidir o que fazer com ela, filosofou Pedro. Eles caminharam em silêncio até o carro, onde Ricardo, Luísa e Sofia os aguardavam. A pequena família partiria naquela noite para um destino não revelado, parte do programa de proteção a testemunhas. Vamos manter contato, prometeu Ricardo, apertando a mão de Miguel. Quando tudo isso terminar, gostaríamos muito disso, concordou Luísa, abraçando-o com gratidão. Sofia, já sentada no banco traseiro, acenou energicamente. Não esqueçam de me visitar quando eu estiver morando na praia. Não esqueceremos, prometeu Miguel, sentindo um aperto na garganta. Enquanto observavam o carro se afastar, Pedro colocou a mão no ombro do amigo. Sabe, por um momento ali, achei que não sairíamos vivos dessa história. Eu também, admitiu Miguel. Mas agora... Agora? Agora tenho a sensação de que acabamos de começar uma nova história. Naquela noite, no pequeno apartamento que dividia com Pedro, Miguel encontrou um pacote na porta. Dentro havia um urso de pelúcia, quase idêntico ao que Sofia havia deixado para trás,
e um bilhete com apenas 2 palavras. Obrigado, herói. Miguel sorriu, colocando o urso na estante. Não se considerava um herói. Apenas alguém que fizera o que qualquer pessoa decente faria. Mas talvez, pensou, enquanto olhava para a foto que tirara de Sofia com seus pais antes da partida, talvez ser herói fosse exatamente isso. Fazer o certo, mesmo quando o fácil era olhar para o outro lado. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Miguel Santos? Perguntou uma voz formal. Aqui é da Superintendência da Polícia Federal. Gostaríamos de agendar uma entrevista com o senhor. Enquanto anotava a data e o local, Miguel viu pela janela que a noite estava clara, estrelada, sem qualquer vestígio de tempestade no horizonte, exatamente como sua vida agora parecia estar. Mas em algum lugar, sabia, outra tempestade se formava. Outro mistério aguardava. Outra mala abandonada na estrada esperava para ser encontrada. E quando isso acontecesse, estaria pronto. Porque algumas pessoas simplesmente não conseguem ignorar malas abandonadas na estrada. Algumas pessoas precisam abrir, investigar, descobrir. Algumas pessoas, como ele havia aprendido, nasceram para transformar mistérios em justiça. E essa história, sua história, estava apenas começando. Gostou da história? Inscreva-se e ative o sininho para não perder mais histórias emocionantes como essa. Deixe seu like. Comente aqui embaixo o que achou. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.